Então, pessoal, é o seguinte, tá? Nós vamos seguir aqui com o eletromagnetismo. Nós vimos nas últimas aulas o campo gerado por um fio, né? O campo magnético de um ímã primeiro, o campo gerado por um fio longo. E na aula da semana passada eu passei só a espira para a gente trabalhar hoje com os dois últimos casos que a gente vai calcular o campo. Depois disso a gente vai trabalhar com outras coisas do campo magnético, por exemplo, a força. Então, hoje aqui nós vamos falar sobre bobinas e solenoides. Tá. Qual que é a diferença de bobina e solenoide que eles têm em comum? Em ambos os casos, a gente está falando de várias espiras. Várias espiras, tá? A principal diferença é a bobina, ela não tem dimensão, ela não tem comprimento, não possui comprimento. Já o solenoide possui comprimento. Então, o que isso significa? Significa se eu tenho um tubo, por exemplo, assim, ó, um tubinho aqui, e aqui eu tenho, pode ser o mesmo tubo até. E se eu pego um fio e começo a enrolar em volta desse tubo, né? Esse tubo serve só para guiar esse, como se fosse um, na novela, meu Deus. Acho que é bobina mesmo que chama de fio, quando você compra fio em armarinho, essas coisas. Se você enrolar várias vezes o fio num lugar só, então, por exemplo, você dá uma volta aqui, e aí o fio vai sair pelo outro lado. Deixa eu fazer assim, deixa eu sair pra cá, assim, cruzado. E aí você faz uma outra volta no mesmo lugar. E várias voltas. Então você tem várias voltas, tá? Só que você não tem uma dimensão aqui de comprimento. Isso aqui não existe, tá? Você não, é como se eles chamam de bobina chata também. Então é como se fossem várias espiras. Qual que é a vantagem do sistema de bobinas? É basicamente uma espira, tá, sobre a outra, só que sem uma elevação, sem, igual eu falei, o comprimento. Então, na verdade, você vai trabalhar com esse pedaço aqui como se fossem várias espiras na mesma região. Ou seja, a equaçãozinha continua valendo. A equação da espira, para quem viu a aula passada e para quem não viu também, a equação da espira é μ0, que é uma constante, vezes I, dividido por 2R. O que tem o pi embaixo é o fio. A única diferença da bobina para a espira é que a gente adiciona um N na frente. O que é esse N? É o número de espiras dessa bobina. Então a gente usa bastante bobina. Se você já viu um ventilador, tirou as hélices do ventilador e olhou por dentro do eixo, você viu um monte de fio enrolado. Tem muito mais comprimento de fio do que tem espessura. Então a gente pode aproximar aquilo para uma bobina. Tá? Então aqui nós temos o caso da bobina. É a mesma equação, só que agora a gente trabalha com mais de uma espira na mesma região. Então aqui nós temos o I da corrente, o R é o raio dessa espira, né? Porque aqui eu estou fazendo uma espira circular. O μ0 é uma constante, CT constante. E o N é o número de espiras que compõem essa bobina. Agora, o solenoide ele é um pouquinho diferente. Você vai enrolar também o fio, você vai fazer várias espiras. Na verdade, quando você monta um solenoide, você faz os fios ficarem bem juntinhos. Aqui eu vou fazer eles separados só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu passo aqui um fio, esse fio dá a volta, vem para cá, dá uma volta, vem para cá. E você faz isso durante todo um comprimento. Lembrando que os fios não ficam espaçados desse jeito. Aqui é só um jeitinho para
para ficar mais fácil de observar. Então, nesse caso, o solenoide, ele tem um comprimento L. Tá? E para que é usado o solenoide? O solenoide, assim como a bobina e a espira também, mas o solenoide é mais usado quando você quer reproduzir o que um ímã faz, inclusive o tamanho de uma barra, né? Então todos esses são eletroímãs. Você passa corrente, tem um campo magnético. Mas esse aqui é o eletroímã mais comum. Eletroímã mais comum. Depois eu vou mostrar para vocês por que é o mais comum, por que ele fica realmente parecendo um ímã. Tá? Para esta situação, o campo não é tão intenso quanto na bobina. Você não vai só multiplicar pelo número, então você não vai aumentar necessariamente o campo. Só que dentro desse solenoide, aqui dentro, a gente vai ter um campo uniforme. Campo... Meu Deus, que letra feia. Campo uniforme. Tá? E a equaçãozinha muda um pouquinho. Não muda a parte de baixo em relação à bobina. Então a equação do solenoide, e aí eu já falei para você, gente, é um problema do eletromagnetismo. As equações, na verdade, do eletromagnetismo mesmo. As equações são muito parecidas. A diferença é que agora você vai dividir por L, que é o comprimento desse solenoide. Então, é basicamente a mesma coisa a equação, assim como todas são, né? Basicamente a mesma coisa, só que agora você vai dividir por L. Onde N é o número de espiras, μ0 é a constante, né? Para quem não lembra, μ0, 4π, 10 a menos 7, Tesla metro por ampere. Tá? As unidades aqui, ó, deixa eu fazer assim, peraí. A unidade aqui é Tesla metro por ampere. A unidade do raio é em metros, da corrente em ampere, e do número de espiras não tem, né? É um número só, um número inteiro, natural na verdade, né? Porque não pode ser negativo. Então é um número natural. Aqui é a mesma coisa, só que o L agora é o comprimento do solenoide, que a gente tem que usar o sistema internacional, que no caso é o metro também. Tá? Então, a parte prática para vocês será diferenciar esses campos. Aquela regra da mão direita continua valendo, onde o polegar é a corrente ou a velocidade. Depois você vai entender porque é velocidade. E os outros 4 dedos direcionam para onde está o campo magnético. Agora vamos imaginar o seguinte. Nesse solenoide, eu vou fazer uma corrente entrar por esse lado aqui. Ela vai dar várias voltas e vai sair com o fio lá do outro lado. Tá? Como que é o campo dentro do solenoide? Da bobina, gente, é só fazer o da espira. É como se fosse uma espira, só depois você multiplica por um fator. Aqui, o campo é um pouquinho diferente. Então, eu vou imaginar o seguinte. Nós estamos olhando esse tubo de lado. O tubo está assim, como se fosse minha caneta aqui. Ele está de lado. Vocês não estão vendo o tubo de frente, vocês estão vendo o tubo de lado. Se você tivesse olhando aqui de frente... Tá? Você veria... Se você tivesse aqui um observador, um olhinho, olhando isso aqui de frente, você veria a corrente indo no sentido, a minha câmera é invertida, né? No sentido anti-horário. O fio está começando pelo lado direito do tubo, dando a volta, passando por baixo e aí continuando. Então você veria um sentido anti-horário de rotação, tá? Então aqui você teria uma corrente no sentido anti-horário. Vocês nem vão usar essa corrente, esse sentido, desse jeito para fazer a regra. Tá? Como que é o jeito mais fácil de você determinar como que é o campo dentro do solenoide? Regra da mão direita. E aí você coloca o polegar. Eu vou até dar um... Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu estou pensando. Pera aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Pegar um corte disso aqui. Se eu consigo fazer um zoom. Aqui. Vou puxar para cá. Então, olha só. Você vai fazer a regra da mão direita. A corrente está subindo. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. A corrente está subindo, então o polegar está para cá. E a sua mão, os seus dedos, eles estão entrando, tentando entrar dentro do tubo. Eles estão dando a volta no fio, né? Você faz a regra no fio.
e seus dedos, eles vão apontar para cá, ó. Deixa eu mudar de cor. Eles vão apontar para cá. Então o campo magnético, ele vai estar com um sentido no plano, no papel, no desenho. Não vai estar entrando e saindo, tá? Por quê? Porque o fio, ele tá assim. Você vai fazer lá a regrinha. Então, lembra que aqui é trocada a câmera. A corrente está para cima. Na hora que você faz essa regra, se você não pensar nas laterais do fio e sim na frente, na parte de trás, né? Que seria... Aqui seria fora do solenoide, aqui dentro do solenoide, aqui atrás. Você vê que de um lado o campo aponta para a esquerda ou para a direita e do outro ele aponta para a esquerda ou para a direita também, né? No caso, para o oposto do que ele apontou do lado de cá. Então, essa mão direita aqui, ela continua valendo, ela vai valer sempre. E ela nos mostra que esse campo, ele aponta, nesse meu caso específico, para a esquerda. Então, se eu pegar o desenho do solenoide inteiro, tá? Com as espirinhas aqui, vou fazer menos espiras, fica mais fácil. Aqui, 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 opa, aqui e aqui sai fora. A corrente entra desse lado e a corrente sai desse lado. Se você pegar o solenoide inteiro, cada espira dessa, que está enrolada no solenoide, vai ter um campo para a esquerda. No final das contas, dentro do solenoide, eu tenho um campo bonitinho, uniforme para a esquerda. Tá? Um campo para a esquerda. E aí, depois que ele sai do solenoide, ele dá uma espalhada, tá? Porque não tem mais espiras para manter esse campo com uma direção e um sentido uniforme. Então você tem essa configuração. Por que que isso lembra mais um ímã do que os outros casos? Porque se você desenhar aqui, ó, um polo norte de um ímã, aquelas barrinhas de ímã mesmo, e o polo sul, deixa eu mudar de cor aqui, um polo sul, e fazer o esqueminha do campo magnético, aqui eu tenho norte, e aqui eu tenho sul. Tá, vou mudar de cor para não bagunçar muito ali. No norte, o campo sai, e no sul, o campo entra. E dentro do ímã, o campo continua do sul para o norte, de maneira basicamente uniforme. Então você consegue reproduzir o que a natureza faz só passando a corrente nesse solenoide. Tá? Existem outros formatos, que é a toroide e outras coisas mais complicadas que vocês não estudam no ensino médio. Aí só muda a geometria. Em vez de ser redondinho, é retangular. Em vez de ser um tubo comprido, é uma circunferência. Cada um tem sua aplicação. Tá? Então, na verdade, para o solenoide, ele vai perguntar para vocês calcularem e falar para onde está o campo. Tá? Já a bobina, você consegue misturar mais fácil ela com espira, com fio, porque ela vai ter aquele campo entrando e saindo, que era o que vocês já estavam usando. Aqui o campo vai ficar para a esquerda ou para a direita, a não ser que ele mude a posição do observador. Colocar ele de frente para o tubo, né? Então, às vezes o tubo está de lado, o tubo está de frente para a cara da pessoa. Tá bom? Eu vou ver se eu pego uns exercícios aqui. O duro que a apostila vocês tem bem pouquinho exercício, para ver se fica um pouco mais claro, que eu acho que vai dar uma ajudada. Senão eu já vou lá no Google e já me resolvo. Espera. Ali na parte normal não tem. Vamos ver aqui. Aqui temos um solenoide. Tá, então aqui, o exercício que eu vou fazer é da página 37, o exercício 9. Deixa eu ver se já tem um de bobina aqui. Não tem. De bobina também não tem, não. Depois eu vejo se eu pego alguma coisa pra gente fazer nas próximas aulas aí. Tá? Então é o seguinte. Deixa eu colocar o exercício aqui na tela. Eu tirei as alternativas porque minha alternativa já vem com gabarito. Então minha apostila já vem gabaritada. Aqui, ó. Depois, se alguém quiser voltar, gente, eu volto no finalzinho da aula. Só pede aí que tá separada a imagem lá.
Oi? Página que é? Página 37 da apostila 12. 38, é 37? É 37. 37. Pelo menos aqui tá, gente? Meu PDF às vezes tá meio desatualizado. Se vocês não encontrarem lá, vocês me avisam aí, porque aí temos que procurar. Então, ó, um dado solenoide retilíneo de comprimento 100 centímetros, L, né? Tem um número de espiras de 20.000. E é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Sendo a constante 4π 10 a menos 7 Tesla metro ampere, que ele tirou aqui, né, unidade do sistema internacional, a intensidade do campo magnético na região central do solenoide. Isso que a gente calcula não é fora, tá? Porque na bobina e na espira, como elas são abertas, né, você não tem um comprimento, ou você calcula no centro, que é onde a gente faz a conta, ou depois fora e no centro a gente só faz a regrinha da mão. Calcular é só no centro. E no solenoide também, é dentro dele que a gente calcula. Como o campo é uniforme, qualquer lugar dentro dele vai ser o mesmo valor. Bom, o campo e no solenoide é N μ0I dividido por L. A única coisa que eu preciso ajeitar é esse comprimento que está em centímetros, que na verdade é 1 metro. Então, o campo é igual a N, que é 20.000, vamos tacar uma notação científica aqui. 2 vezes 10 a quarta. A constante é 4π 10 a menos 7. A corrente vale 5, dividido pelo comprimento que vale 1. Então, 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. 40 π vezes 10. 4 com menos 7, menos 3. Deixa eu ver como está o gabarito aqui, se ele já está simplificado, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 4π vezes 10. Ó, eu diminui uma casa decimal daqui, né? Então, eu vou somar 1 no expoente. Menos 2 Tesla, que é a alternativa E. Tá? Então vocês viram que assim, o grande problema é esse monte de fórmula parecida. Tá? Depois de um tempo você pega o jeito, mas se é um negócio que bate rápido assim na cabeça, fala, ixi, qual das fórmulas que eram? Então o que eu recomendo que vocês façam, pelo menos foi assim que eu aprendi, quando eu estava estudando ensino médio. A do fio é a primeira que a gente vê. Então normalmente aqui os alunos mais lembram. 2πr embaixo tem um pizinho. Todas as outras o pi some na parte de baixo. Não fica. Então as respostas normalmente aparecem com pi. 4π alguma coisa, 2π, 1π, meio pi, vezes 10 elevado a alguma coisa. Então aí você tem que estar falando de uma espira ou do solenoide. Não precisa lembrar da bobina, decorar da bobina, que a bobina é só pegar da espira e multiplicar pelo tanto que tem. Tá? Falou de comprimento, é o solenoide, não tem o R, não tem nada, porque não faz sentido você falar de raio de um objeto comprido, tá? Pelo menos não nesse momento. Falou de raio, tem um R'inho, não tem pi, é a espira. Não sei se ajuda muito. Vou pegar um exercício aqui de bobina, pra vocês verem. Vou pegar na internet mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá. Eu não achei nenhuma aqui, mas eu achei um interessante pra gente fazer de solenoide. Que ele mistura um pouquinho da parte de magnetismo com a de eletricidade, que vocês viram com o Sky, parte de corrente, resistência. Então deixa eu fechar esse monte de coisa aqui. Deixa eu voltar aqui para a transmissão da aula. Tá. Opa. Eita. Então olha só. Da Unicesumar, um solenoide de 30
centímetros de comprimento. Oh, meu Deus. Contendo 800 espiras e resistência elétrica de 7,5 ohms. Isso aqui é o do solenoide, resistência solenoide. É conectado a um gerador de força eletromotriz. Vocês já viram geradores receptores, né? Ou ainda não? Acho que já, né? 15 volts e resistência interna igual a 2,5 ohms. Determine em Tesla o módulo do vetor indução no campo dentro desse solenoide. Aqui ele não pediu, tá? Mas depois a gente vai descobrir qual que é o sentido desse campo. Por isso que eu peguei esse aqui que tem a figurinha. Então olha só. Vamos entender o seguinte. Primeiro, isso aqui é um circuito elétrico. Já viram? Ah, beleza. Então ótimo. Isso aqui é um circuito elétrico, né? Você tem aqui em cima um gerador. O gerador. E aqui embaixo a espira que está fazendo papel de resistor. Tá? Um está ligado no outro, não está? Bom, qual que é a equação do gerador? A equação do gerador é U igual a epsilon menos RI. A tensão que ele manda para o sistema é igual a tudo que ele poderia gerar, que é a força eletromotriz, menos uma dissipação, um pedaço da tensão que ele perde por funcionar, por componentes internos mesmo. E do resistor, vocês estão cansados de saber que é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Bom, a tensão que sai da bateria vai para o resistor. Então eu posso igualar esses U's. Epsilon menos R em I é igual a R vezes I. Bom, o epsilon é a força eletromotriz, que vale 15. Menos. Esse primeiro lado da esquerda aqui, estou falando do gerador. Então, aqui eu tenho que usar a resistência interna, né? Interna. Que vale quanto? 2,5. A corrente eu não sei. A resistência do circuito. O circuito aqui é o solenoide, tem uma resistência de 7,5 vezes I. A corrente que sai da bateria vai para o solenoide, então é o mesmo I, né? Então eu vou jogar o I para lá, vai ficar 15 igual 2,5 mais 7,5, 10I. Então I é igual a 1,5 ampere. Então, antes de você resolver a parte do solenoide, você precisa determinar essa corrente. Tá bom? Então, esse é o diferencial desse tipo de exercício, até que é meio comum isso acontecer, não só com solenoides, mas com essa parte de eletromagnetismo. Bobina, o fio já é mais complicado, tá? Nossa, tem uma coisa que é no meu olho aqui. Agora é o seguinte, descobrir a corrente. E agora seria jogar na fórmula, mas antes de jogar na fórmula, qual é o sentido dessa corrente? Tá? Bom, aqui eu tenho na plaquinha maior polo positivo e polo negativo da bateria. Quem se movimenta são os elétrons no condutor metálico. Só que a gente sabe que a convenção histórica, tá, da corrente elétrica é contrária, ou seja, ela sai do positivo, a corrente, dá a volta aqui e volta pelo polo negativo. Então a corrente tem um sentido contrário. Olha só, essa corrente vai descer aqui, onde eu estou com a mão, eu tô aqui, ó. Vai descer e ela vai subir por esse pedaço, vai dar a volta lá por trás, vai subir pelo outro pedaço e assim por diante, várias e várias vezes, até que ela chegue nesse último fio, tá? Nesse último fio, a corrente sobe pela última vez, vai reto, oh meu Deus, meu olho, vai reto, vira para a direita ali, passa no resistor interno e aí vai para a fonte de tensão. É nesse último fio, nesse fio que você consegue enxergar, dá para fazer em qualquer um, mas aqui é mais fácil a gente descobrir o sentido desse campo. Então, mão direita, a corrente não está para cima? Então, polegar para cima. Tá? O fio, você não está querendo descobrir o que acontece dos lados do fio. Você quer descobrir o que acontece na frente e atrás. No caso, para você que está olhando o solenoide, na frente do fio é entre o fio e o seu olho, e atrás é dentro do solenoide. Então, regrinha da mão direita, bonitinha aqui, ó, polegar para cima e mãozinha para cá. Você vai perceber que quando você faz essa girada de mão, contornando o fio, atrás do fio, quando os seus 4 dedos estão passando atrás do fio, você tem o campo apontando para a esquerda.
Tá? Minha mão aqui tá para direita, mas ela vai fazer a rotaçãozinha aqui, né? Em volta desse fio. E aí você descobre que o campo gerado por esse solenoide é um campo para a direita. Então, se ele perguntasse assim, este solenoide, quando observado da posição 1, representaria qual polo? O polo norte. Por que um polo norte? Porque as linhas de campo estão saindo. As linhas de campo, fora do ímã, saem do polo norte e vão até o polo sul. Então, esse lado aqui do solenoide representa um polo sul. Tá? Então, isso poderia ser perguntado para vocês, mas não foi. Talvez no caderno de atividades tenha bastante exercícios, tá? Não cheguei a olhar. Agora que eu parei para pensar, com esse tipo de coisa. A gente pode depois separar um outro momento e resolver. Mas o exercício aqui em si não é isso, né? Ele quer que a gente calcule o valor do campo. Então tá bom. Vamos calcular o valor do campo. Deixa eu pegar uma cor que eu não tenho usado ainda. Então, o campo é... Opa. Cadê o botão de apagar? N μ0i sobre L. O número de espiras é 800. O μ0 é 4π 10 a menos 7. Só que ele pede para a gente usar o π como 3. Então eu vou colocar, em vez de 4π 10 a menos 7, eu vou colocar 12 10 a menos 7. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 a menos 7. A corrente eu descobri, vale 1,5 dividido pelo comprimento dele, que tem que estar em metros. Oh, meu Deus, mas que dificuldade de fazer um negócio reto aqui. Ai, meu olho. 30 centímetros, 0,3 metros. Aí vem aquela contaiada louca para fazer aqui, tá? Por questão de praticidade, eu vou fazer na calculadora. Então, 800 vezes 12 vezes 1,5 dividido por 0,3. Deu 48 mil, só que é 48 mil, 10 a menos 7. Então, 48 mil, 10 a menos 7. Você está fazendo uma prova vestibular, Enem, sei lá, no açougue, o açougueiro te deu uma prova para você fazer. Você não termina essa conta, né? Na verdade, aqui vai precisar terminar, porque tem duas alternativas que aparecem o 48. Então você volta às casas decimais. Se não, só tivesse uma com alguma coisa 48, você já parava aqui, já marcava. Mas vamos lá. Então vou voltar. Preciso voltar a 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5. E ainda tem que voltar mais 2. Né? Então eu tenho que ter 2 zeros na frente do 48. A resposta é a alternativa A. Oh, meu olho. Eita, nossa. Ai. Tá bom? Então, assim, essa é uma outra possibilidade que pode ser perguntado para vocês, como que aparece o exercício, como que... para que lado tá o campo. Mas no final, gente, se você tiver calma e você lembrar da regra da mão direita, a regra da mão direita assim, é uma coisa que você não pode esquecer. Tá? Tanto é que, pelo menos, a apostila positiva é boa. Tem material que ensina as duas regras, mão esquerda e mão direita, para coisas diferentes. A gente vai ficar só com a mão direita. Tá? A única exceção seria se alguém não tivesse a mão direita, eu precisasse explicar a regra da mão esquerda. Mas, acho que como todo mundo tem a mão direita aí, então, se não tiver, me avise, pelo amor de Deus. Eu também não tem culpa, né? Você tem que usar uma mão só, porque aí você não tem erro. Tá? Se você quiser dar uma enganada no seu adversário, tá lá fazendo Enem, a prova vestibular, UEL, UEM, Federal, sei lá, USP, Unicamp, dá aquela olhadinha, tem uma questão apesar que é separado por nome, normalmente, da prova. Antigamente era por curso. Então você chegava na prova, olhava a prova e fazia a regra errada, com a mão errada, sabe? Só pra pessoa falar, ih, rapaz, será que é a mão trocada? Eu tô esquecendo? E aí você já confundiu o adversário e já passava na frente dele. Só não podia depois esquecer que você estava fazendo com a mão errada. Deixa eu ver. Ó, tem uma questão no caderno de atividades que eu vou considerar que é uma bobina. Ele não fala explicitamente, mas vamos fazer aqui só para vocês verem a tranquilidade que é. Nossa senhora, gente, meu olho. Ah! Tem que comprar um colírio.
Vamos ver aqui se alguém mandou uma coisa, tá tudo certo. Aqui, aqui e aqui. Então, olha só, esse exercício está na página 10 do caderno de atividades, tá? Página 10 do CA. Um conjunto de 500 espiras, então o número de espiras é 500, de 10 centímetros de raio, ó, falou de raio já não pode ser solenoide, é percorrido por uma corrente de intensidade 5 amperes. Considerando que a constante, né, o μ0 vale 4, π 10 a menos 7, esse 4 está aparecendo qualquer coisa menos um 4, Tesla metro por ampere, determine o campo magnético, o módulo do campo magnético no centro dessas espiras. Então, ó, ele não fala assim, é uma bobina, mas ele fala de raio, então não pode ser um solenoide. Tá? O solenoide não inclui o cálculo com raio. E aí você vai considerar que são várias espiras juntas, então você vai considerar que isso aqui é uma bobina. Então, como que é o cálculo da bobina? É o da espira, M expira, tá certo? É μ0i sobre 2r. E tem um n na frente, porque são 500 espiras. Só vou ter que multiplicar por 500. Então, o campo é, o n vale 500, o μ0, 4, π 10 a menos 7. A corrente vale 5, dividido pelo raio, que vale 0,1. Tá? Porque aqui tem que estar em metros. Então, agora aquelas contas loucas, né? 500 vezes 5 dá 2.500. Vezes 4 dá 10.000. 10.000, se eu estiver falando uma conta errada, você me avisa aí. 10.000 dividido por 0,1 dá 100.000. Então, 100.000 π 10 a menos 7. Preciso voltar 7 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7. Tem um 0 aqui na frente. Então, ficou 0,01. Na verdade, eu voltei demais, né? π 10 a menos 7. Ou, se você não for... Menos 7, não. 0,01 π Tesla. Ou, se você não fez a simplificação errada, igual eu fiz, né? Que a gente para no 1 aqui. Aqui a gente volta a 5 casas. Então, dá π, 1 vezes π, ou π só, né? 10 a menos 2 Tesla. Tá? Então, tanto faz aqui. Qualquer uma das respostas está correta. A questão aqui não tem alternativa, então fica por isso mesmo. Tá bom? Então, de campo, só de cálculo de campo, acaba aqui. O que a gente vai ver na nossa próxima aula de manhã hoje? A gente vai começar a falar da força magnética. A força que age sobre cargas em movimento. Tá? A gente não vai estudar a força entre ímãs, mas entre cargas em movimento. Também usamos a mão direita, tá? E eu vou tentar, não é que eu vou fazer correndo, mas vou tentar acelerar um pouco, porque se eu não me engano, semana que vem, na teoria tem aula gravada, né? Acho que para quem precisa terminar o conteúdo, alguma coisa assim. Mas semana que vem já não é aula presencial, já é aula ao vivo, não sei o que, então eu quero deixar o mínimo possível dessa parte de eletromagnetismo para a parte gravada. Porque moderna já vai entrar como gravado e o resto do revisional. Tá? Lembrando que eu não vou conseguir postar no ON, porque o ON fecha dia 31, não sei se vocês têm mais acesso depois. Então eu vou mandar os links, aí vocês peguem os links lá e depois quando vocês quiserem assistir, janeiro, fevereiro, vocês assistam quando vocês sentirem mais à vontade. Tá bom? Quiser dar descansado no final do ano, tá todo mundo precisando. Mas é isso, gente. Então, ó, deu o nosso tempo. Não quero comer a aula do professor ou da professora. Então nos vemos daqui a pouco, acho que é 10 horas, né? 10h10, alguma coisa assim, para a nossa próxima aula. Beleza? Então até mais, galera. É isso aí. Tchau, professor. Tchau, tchau.